Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou Paula e vim aqui a convite do GEIP, minha casa do coração, para poder falar um pouquinho, fazer um estudo com vocês. E aí eu escolhi o tema oração dominical, que se a gente for lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, a gente tem uma coletânea de preces espíritas. Então tem uma coletânea de preces, que são preces que a gente pode fazer a cada momento da nossa vida, né? E ela começa com a oração dominical, que em latim significa oração do Senhor, que é o Pai Nosso que a gente conhece hoje. E aí é interessante porque lá no Livro dos Espíritos ele explica que essa coletânea de preces começa com o Pai Nosso, né? E com a explicação de cada frase do Pai Nosso, da oração do Pai Nosso, cada frase tem uma interpretação, uma compreensão, um significado que os Espíritos trazem pra gente. É a coisa mais linda. Se você não leu ainda, eu vou fazer o convite para depois desse estudo, você assistir esse estudo, que você possa ler e fazer as suas interpretações também, e os seus pontos de vista, porque não é assim, a gente lê o Evangelho e à medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai criando mais maturidade, a gente lê de novo aquilo que a gente já leu várias vezes em outro momento e a gente consegue enxergar com um ponto de vista diferente, com uma perspectiva diferente. Então eu vou fazer um convite para vocês lerem depois e fazerem também, tirarem as conclusões, o ponto de vista, a forma que vocês enxergam todo esse ensinamento da espiritualidade. E lá no capítulo, ele fala também o seguinte, que essa oração foi escolhida para abrir todas as outras preces, porque ela é a oração que Jesus ensinou para a gente. Então Jesus, quando ele estava na Terra, ele ensinou essa oração do Pai Nosso pra gente. Eu não sei se todos vocês sabem. E aí quando eu li isso, ele fala muito assim, tá lá no Evangelho. Com efeito sob a forma mais reduzida, a oração do Pai Nosso consegue resumir todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Então, todas as frases do Pai Nosso, quando a gente começa a compreender cada uma delas e colocar em prática cada uma delas, a gente consegue adotar na nossa vida terrena o princípio básico, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, ela consegue resumir, ela é fácil de falar, né? A gente ensina para uma criança, a criança repete a oração do Pai Nosso, mas na hora que você compreende, começa a colocar em prática, a gente consegue ver a profundidade que tem essa oração dominical. E aí eu fui buscar um texto lá no livro Boa Nova, que é um texto que fala sobre, um texto do Irmão X, Humberto de Campos, com psicografia de Francisco Cândido Xavier. E aí, na ocasião, eles estavam conversando que Pedro, o apóstolo, a sogra dele tinha sido curada por Jesus. E aí eles fizeram um bate-papo e tudo mais, com algumas indagações, mas, poxa, será que a oração funciona mesmo? A sogra perguntando a Pedro. Depois de eles terem já conhecido Jesus e terem vivido essa experiência da cura dela, eles começam a debater sobre o poder da oração. E aí começa aqui, eu vou ler uma parte do texto, né, o início do trecho. Chegada foi a ocasião que Pedro procurou provocar muito de leve a solução do problema, perguntando a Jesus com a sua sinceridade ingênua. O problema que ele tinha discutido com a sogra dele, né, sobre a eficácia da prece, da oração. Mestre, aí Pedro pergunta para Jesus numa ocasião, mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? Jesus responde, como não, Pedro? Solicitamente. Desde que começou a raciocinar, observou o homem que acima dos seus poderes reduzidos havia um poder ilimitado, que lhe criara o ambiente da vida,
Todas as criaturas nascem com a tendência para o mais alto, experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado, donde o Pai nos acompanha com seu amor, justiça e sabedoria, onde as preces dos homens o procuram sob nomes diversos. Acreditarias, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível, se nenhum resultado obtivessem? Não tenhas dúvida, todas as nossas orações são ouvidas. Então, olha que linda a explicação de Jesus para Pedro, para Simão Pedro. Será que em todos esses séculos, quando os homens rogam aos céus pelos aqueles seus desejos, aquelas suas necessidades, rogam a sabedoria, eles continuariam fazendo isso se não houvesse um atendimento dessas orações e dessas súplicas? Então ele aqui mostra que a própria experiência do homem comprova que vale a pena fazer as orações, né? No entanto, exclamou respeitoso o discípulo: se Deus ouve todas as súplicas dos seus seres, por que tamanha diferença na sorte? Por que razão sou obrigado a pescar para prover a subsistência, quando Levi ganha bom salário no serviço dos impostos com a sabedoria dos livros? Como me explicar que Joana disponha de servas numerosas, quando a minha mulher é obrigada a plantar e cuidar da nossa horta? Gente, quantas vezes a gente não se questionou e questionou a Deus sobre essas diferenças? Enquanto uns têm uma vida mais leve, mais abastada, outros com fome, com doença, com dores. Como é que se explica isso, né? Se a gente pode pedir, poxa, Senhor, eu quero então uma vida tranquila. As pessoas pediriam isso, Simão questionando e argumentando para poder entender como é que funcionaria essa dinâmica. Jesus ouviu atento a essas suas palavras e retrucou: Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos somos seus servidores. Os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço. Gente, olha que lindo. Hoje pesca, amanhã pregará a palavra divina do Evangelho. Todo trabalho honesto é de Deus. Quem escreve com a sabedoria dos pergaminhos não é maior do que aquele que traça a leira laboriosa e fértil com a sabedoria da terra. O escriba sincero que cuida dos dispositivos da lei é irmão do lavrador bem-intencionado que cuida do sustento da vida. Um cultiva as flores do pensamento, o outro as do trigal que o Pai protege e abençoa. Achas que uma casa estaria completa sem as mãos abnegadas que lhe varrem os detritos? Olha que lindo, gente. A explicação, e aqui tem uma base tão grande da nossa evolução também, cada um vai receber aquilo de acordo com o seu esforço. Então, quanto mais eu estudo, conheço o Evangelho, por exemplo, quanto mais eu entendo sobre a aplicação da moral, mais pronto eu estou para representar Jesus aqui na Terra. E é isso que ele fala, né, com Pedro. Ele continua a falar assim, Jesus, questionar e argumentar. Se todos os filhos de Deus se dispusessem a cobrar impostos, quem os pagaria? Vês, portanto, que antes de qualquer consideração é preciso santificar todo o trabalho útil com quem sabe que o mundo é morada de Deus. Já pensastes que se a tua esposa cuida das plantas de tua horta, Joana de Cusa educa as suas servas? A qual das duas cabe responsabilidade maior? A tua mulher que cultiva os legumes ou a nossa irmã que tem algumas filhas de Deus sob a sua proteção? Quem poderá garantir que Joana terá essa responsabilidade por toda a vida? No mundo há grandes generais que, apesar de suas vitórias, passam também pelas duras experiências de seus soldados. Assim, Pedro, precisamos considerar em definitivo que somos filhos e servos de Deus, antes de qualquer outro título convencional dentro da vida humana.
Necessário é, pois, que disponhamos o nosso coração a bem servi-lo, seja como rei ou como escravo, certos de que o Pai nos conhece a todos e nos conduz ao trabalho ou à posição que mereçamos. Essa história, esse é o capítulo, deixa eu lembrar, 18 do livro Boa Nova, que é o livro, é uma passagem de Humberto de Campos, psicografada por Francisco Xavier. Então, quem quiser ler, essa história é a coisa mais linda. Aqui começa o questionamento, então assim, Simão Pedro começa, será que a gente é ouvido na oração? Jesus fala que sim. Depois ele pergunta assim, poxa, mas se a gente é ouvido, por que tanta dificuldade? E ele explana, através daquela pergunta, como o nosso esforço, cada um tem o seu próprio talento, recebe o seu próprio talento, e como o nosso esforço vai nos dando mais merecimentos e maiores resultados dentro daquilo que Jesus veio nos ensinar, né? Então, ele vai falando sobre isso, e uma parte importantíssima que eu acho que tem a ver com a humildade. Tem algumas passagens do Evangelho que explicam isso também, por que algumas pessoas estão numa situação mais abastada financeiramente e outras não. Por que algumas têm o título e outras não. E aí Jesus fala, olha, o mundo, ele não tem que ter títulos, a gente precisa ser servo de Deus. Se a gente está ali independente, se rico ou pobre, trabalha na terra ou trabalha na cidade, trabalha com impostos ou trabalha arando e plantando, somos, antes de tudo, de qualquer título, filho de Deus. E aí, aquele cenário é a oportunidade que a gente tem para colocar em prática essa filiação, né? Então, se eu entendo os conceitos do Evangelho, olha que lindo, e eu entendo que aquele meu cenário nessa encarnação, seja eu rico ou pobre, eu preciso conduzir da melhor forma dentro dos ensinamentos de Jesus. Porque se eu foco nisso e não no título, eu consigo colocar todo o esforço para cada vez mais evoluir e conquistar um mundo ditoso, né? Conquistar um mundo de perfeição. Então, além do convite que eu faço para vocês para ler as explicações da oração do Pai Nosso no Evangelho segundo o Espiritismo, eu convido vocês também para ler o capítulo 18 do livro Boa Nova, vocês conseguem na internet também. Esse capítulo eu peguei lá. O discípulo, ouvindo aquelas explicações judiciosas e confortado com os esclarecimentos recebidos, interrogou: Mestre, como devemos interpretar a oração? Em tudo, elucida Jesus. Deve a oração construir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os seus anelos e esperanças, suas dúvidas e amargores. Essas confidências lhe atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhes as energias, porque Deus lhe concederá a sua luz. É necessário, portanto, cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida como a respiração. Olha que coisa mais linda! Jesus diz o seguinte, essa comunhão, a atitude da prece, ela precisa ser assim como o ar que a gente respira, que a gente nem sabe que está respirando. A gente acorda e dorme respirando, passa o dia respirando, automaticamente a gente não precisa falar, deixa eu respirar agora, às vezes a gente precisa, né? Quando a gente está muito ansioso, para de respirar, a gente precisa concentrar e voltar a uma respiração mais equilibrada. Mas a gente já tem a respiração acontecendo naturalmente, assim é a natureza, assim é a criação de Deus. E Jesus fala o seguinte, a prece precisa ser tão natural e tão corriqueira na nossa vida como a nossa respiração. Olha que lindeza e que chamamento, né? Quantas vezes a gente fala assim, estou tanto tempo sem fazer uma prece, sem orar, está tão corrido o meu dia, quando eu vejo eu deitei, dormi, nem fiz a minha oração. E ele explica isso, né? É indispensável que conheçamos o meio seguro de nos identificarmos com o nosso Pai.
E aí ele vai decorrendo aqui, explicando que o grande problema da maioria dos homens é que a gente só faz a oração na hora que a gente está com os maiores problemas. Na hora do desespero, a gente para, ai Senhor, por favor, resolve isso para mim, me dá força, me dá sabedoria, me ajuda nessa questão. E aí Jesus fala, justamente por a gente só orar nas situações de dificuldade, que a gente está vivendo aquela situação. Se a gente consegue ter uma constância da oração, se ela for automática como a nossa respiração, provavelmente a gente vai estar elaborando, recebendo as intuições de Deus, recebendo as intuições da espiritualidade, porque a gente parou aquele momento para se conectar com o alto. E aí muitas vezes vários problemas desafiantes, várias provas podem ser minimizadas justamente pela atitude constante da oração. Olha que lindo isso. Depois vocês vão ler, o texto é muito bonito. Mas eu vou adiantar aqui para a gente falar nesses 30 minutos. Decorridos alguns dias, então Simão Pedro pergunta nessa oportunidade a Jesus se a prece é ouvida. Ele diz que sim. Pergunta depois se é ouvida porque há tanta diferença, e ele diz que tudo depende dos talentos que cada um recebe, da capacidade do esforço, do crescimento, e aí cada um cria a sua própria realidade, né? Quando eu realizo que eu vou plantar, vou arar, vou vender, eu vou prosperando naquilo que eu faço. Eu vou estudar a palavra do Evangelho, eu me torno uma pessoa mais pronta para falar sobre o Evangelho, né? Então, todo esse esforço. E depois pergunta como que deve ser a prece. Jesus fala, tem que ser constante, é o maior canal de comunicação com Deus. Então, se a gente está constantemente nessa disciplina da oração, a gente consegue minimizar uma série de coisas, até porque na hora da oração, não sei se isso acontece com vocês, mas acontece comigo. Nessas horas de oração, são as horas que eu abro mais a minha conexão com Deus e a resposta vem. Quantas vezes eu estou naquela fé e naquela oração fervorosa, pedindo com muita vontade, e às vezes é uma leitura que eu abro e ali está a resposta. É a ligação de algum amigo, de alguma pessoa da família. Poxa, eu estou pensando tanto em você, e começa a falar sobre um assunto ou me passar uma informação que era exatamente a informação que eu precisava. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu inúmeras vezes. Mas acontece quando eu estou conectada. E a nossa conexão, como Jesus fala aqui para Simão Pedro, é através da oração. Então, depois de todo esse ensinamento, de tudo isso que Jesus explica, decorridos alguns dias, eu vou continuar a leitura aqui. Eu estou olhando aqui para o lado porque eu estou lendo o texto lá do livro Boa Nova, capítulo 18. Decorridos alguns dias, estando o mestre a ensinar aos companheiros uma nova lição referente ao impulso natural da prece, Simão lhe observou: Senhor, tenho procurado por todos os modos, manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo das minhas súplicas. Olha que interessante. Então, Simão teve aquelas orientações de Jesus, colocou a prece em prática e numa nova oportunidade ele voltou para perguntar a Jesus. Eu queria até fazer aqui, abrir um espaço para falar o seguinte: nós, seres humanos, principalmente seres humanos adultos, nós aprendemos a partir do momento que a gente faz. O adulto, ele aprende fazendo. Ele é diferente da criança, que aprende através do exemplo, da imitação. Por isso que para ensinar a criança tem a pedagogia, e para ensinar o adulto tem a andragogia, que é colocar em prática aquele aprendizado e tirar dali as suas próprias conclusões e vivências. Foi assim que Simão fez. Então, nessa nova oportunidade, ele fala, né, eu tenho suplicado, mas os meus objetivos não estão sendo atendidos através da minha oração. E o que tens pedido a Deus? Interrogou o mestre sem se perturbar.
tenho implorado a bondade que aplane os meus caminhos, com a solução de certos problemas materiais. Jesus contempla longamente o discípulo, como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais de que podia dispor para a realização da obra evangélica. Contudo, evidenciando mais uma vez o seu profundo amor e bondade, esclareceu com brandura e convicção: Pedro, enquanto orares, pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divididos divinos do consolo e da paz. Olha isso. Olha o que Jesus fala, além dele explicar a eficácia da prece, a importância da constância da oração. Ele explica também como devemos orar. Ele fala aqui que o homem, ele ora muito pelo seu imediatismo. Então a gente ora para, olha, eu quero ter isso. Senhor, por favor, eu preciso desse emprego. E às vezes não é aquele emprego que a gente conquista. E depois de um tempo a gente vai entender que isso foi um livramento. Porque o emprego não era o emprego que ia trazer o nosso crescimento, mas às vezes a gente está tão desesperado e com um olhar tão imediato que a gente deseja muito uma situação, ou um emprego, ou um relacionamento, e às vezes aquilo não acontece. Lá na frente você vai conseguir entender como foi importante, como foi sabedoria divina não dar aquilo que a gente pedia. Eu sempre faço essa reflexão e eu já tive várias experiências que me comprovaram isso. Então Jesus fala isso para Simão. Em vez de você rezar com aquele imediatismo, pede a Deus que compreenda, através da vontade dele, o que ele sabe sobre o seu respeito, a meu respeito, desculpem, falei errado. Tudo que Deus sabe a meu respeito, ele sabe o que é melhor para mim. Então, quando eu tiro a venda do materialismo e consigo me conectar com o alto, me conectar com Deus e ter a resiliência, a paciência de esperar que aquele desejo seja atendido da melhor forma, eu começo a ampliar as minhas possibilidades evolutivas. O apóstolo guardou o silêncio, demonstrando haver, afinal, compreendido. Um dos filhos de Alfeu, porém, reconhecendo que o assunto interessava sobremaneira a pequena comunidade ali reunida, adiantou-se para Jesus pedindo: Senhor, ensina-nos a orar. Olha que coisa. Aí aqui tem mais um texto, eu peguei um pedacinho. Levi, o mais intelectual dos discípulos, tomou nota das sagradas palavras para que a prece do Senhor fosse guardada em seus corações humildes e simples. E a rogativa de Jesus continha em síntese todo o programa de esforço e edificação do cristianismo nascente. Desde aquele dia memorável, a oração singela de Jesus se espalhou como um perfume dos céus pelo mundo inteiro. E foi assim que nasceu a oração do Pai Nosso, através do coração e dos lábios de Jesus, explicando como orar. Então, olha que interessante. Esse capítulo da Boa Nova, ele traz para a gente várias lições ali, mas fazendo uma síntese. Devemos orar, porque seremos atendidos. Devemos orar constantemente. A constância e a disciplina da prece é o que faz manter-nos naquela direção, recebermos intuição, recebermos uma comunicação, que pode ser através de uma pessoa que nem imaginava que a gente estava fazendo aquele pedido e a solução bate à nossa porta, ou ao telefone, ou numa mensagem. E ele também fala como devemos orar.
E aí, nesse momento, nessa pequena reunião, ele ensina a oração do Pai Nosso, que é a oração dominical. E aí, voltando para o Evangelho segundo o Espiritismo, lá na coletânea de preces, no capítulo 28, eles resumem, né? Os espíritos resumem cada frase. Aí eu vou falar aqui pra gente, lá tá muito mais explicado, aqui eu trouxe pra gente aqui para esse momento uma explicação mais resumida, mas a gente consegue entender cada frase da oração ensinada por Jesus naquela ocasião. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Aqui Jesus ensina pra gente que cremos no Senhor Deus, porque tudo nos revela o poder e a bondade de Deus, é a nossa fé. Então, na hora que a gente fala, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, a gente está colocando à prova de Deus a nossa fé. Senhor, eu acredito no Senhor, eu acredito no seu nome, santificado, né? Então a harmonia do universo é a prova de uma sabedoria. Quando a gente entende que a providência divina ultrapassa todas as faculdades humanas, quando chove, quando precisa chover, faz sol, quando precisa fazer sol, que a natureza tem toda essa harmonia, a criação de Deus é tão harmônica, nós mesmos, o funcionamento do nosso organismo, coração, respiração, pulmão, estômago, todo o nosso aparelho, né, orgânico, o corpo, olha que inteligência, que tem vários músculos, ossos, enfim, veias, todo esse mecanismo é uma harmonia, uma sabedoria incrível de Deus. Então, santificado seja o vosso nome, porque nós cremos nessa infinidade de bondade, de sabedoria e de providência. Venha a nós o vosso reino, Senhor. Destes aos homens leis plenas de sabedoria, que os fariam felizes se não as observassem. Com essas leis poderiam estabelecer a paz, a justiça e poderiam ajudar mutuamente em vez de mutuamente se prejudicarem, como alguns fazem ainda. Então, na hora que a gente fala venha a nós o vosso reino, é que a lei de Deus possa ser realizada por nós enquanto encarnados. Então, a gente acreditar que é aqui na Terra, nesse momento, que a gente precisa valer todo o ensinamento que Jesus veio nos dar. Então, venha a vós o nosso reino. Deus mandou o Filho dele, Jesus, para explicar a lei da moral, do amor, a lei da caridade, né? da humildade, da fé. Quando a gente coloca venha a nós o vosso reino, que essa lei possa ser praticada e executada por nós aqui agora. Toda vez que eu tento ir contra essa lei, o resultado a gente já conhece. Então, venha a nós o vosso reino, é que seja feita aqui agora essa sua verdade. E todos esse roteiro e guia a gente tem, né? Que o reino de Deus se faça presente agora. O roteiro é o Evangelho de Jesus. Dentro de cada espírito, para que esse reino venha a nós e somos nós que precisamos fazê-lo entrar em nós. Então a gente está aqui pronto para receber. Eu estou cuidando da minha moral, eu estou me esforçando para evoluir a cada momento. Eu estou deixando o reino de Deus entrar em mim. Então eu preciso abrir essa porta. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Tanto faz se somos espíritos encarnados ou desencarnados, se estamos aqui na crosta, ainda em uma sintonia pesada, se estamos livres da densidade da matéria. O que importa é a leveza do nosso pensamento, a leveza do nosso amor, a certeza de que o que nos acontece nada mais é do que resultado da nossa própria sementeira. Então a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Então quando seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, o que acontece? Esse reino de Deus de bondade, amor e sabedoria,
a gente cria dentro de nós, somos espíritos. Então eu posso hoje estar nesse corpo denso, ou posso estar desencarnada, como já tive em vários momentos, desencarnada na leveza, sem o corpo, mas o reino de Deus, se não estiver dentro de mim, eu vou levar o pior ambiente ou o melhor ambiente para onde eu estiver. Então, colocando as leis em prática, eu já consigo na Terra ter um pedacinho desse reino de Deus. Eu consigo ser harmonia, eu consigo ser fraternidade, eu consigo ser amor. Então, é isso que fala. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Que a gente não precisa ter a ansiedade do futuro, com a preocupação, a gente precisa, e nem a melancolia do passado, mas a gente precisa focar no presente. Eu hoje tenho todos os recursos que eu preciso para continuar a minha jornada evolutiva. Então, dai-nos hoje o pão nosso, não é só o pão que vai matar a minha fome física, é o pão que vai também nutrir a minha fome espiritual. Então, quando eu me nutro do Evangelho de Jesus, eu tenho o pão que eu preciso hoje para me alimentar e continuar a minha jornada evolutiva. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoai-nos das ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, quando a gente pede o perdão a Deus daqueles que nos ofenderam, a gente está se colocando humilde. O que essa frase fala? Se eu perdoo um irmão que cometeu alguma coisa comigo, que eu não gostei, que ainda é de uma forma equivocada, eu estou também abrindo espaço para eu ser perdoada, porque eu vou errar também. Eu ainda preciso saber que a gente vive num mundo de provas e expiações e a gente ainda vai errar muito. Então, quando eu consigo praticar o perdão, eu consigo me colocar numa posição de que eu ainda também vou cometer erros e que eu preciso ser perdoado. Porque até outro dia eu estava ouvindo uma palestra de uma filósofa, a professora Lúcia Helena Galvão, que ela falou, a culpa e o perdão, quando a gente se desculpa e se perdoa, é a chave para o nosso progresso evolutivo. Eu consigo evoluir a partir do momento que eu entendo que eu erro também. E eu consigo evoluir a partir do momento que eu entendo que o outro erra também. Então eu não só me perdoo e me mantenho evoluindo, mas eu perdoo meu irmão e consigo trazer ele para esse estágio de evolução também. Né? Jesus, quando ele estava na cruz, perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem. O maior exemplo. Então a gente não está livre de receber ofensas, de receber pedradas, de receber algumas situações que nos deixam tristes, mas é justamente o perdão que é a chave dessa liberdade da gente continuar o processo evolutivo. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Senhor. Então orai e vigiai sempre, que eu sabendo de todas as minhas fraquezas e tudo que eu preciso ainda colocar à prova para evoluir, para melhorar, eu preciso orar e vigiar, como nos ensina Jesus. Na verdade, o nosso foco não deve estar nas más influências, e sim na conquista das nossas virtudes. Porque se eu sempre colocar o foco no problema, do que eu ainda não faço, dos erros que eu ainda cometo, é isso que eu vou ampliar. Se eu consigo me perdoar sem culpa e colocar o foco no que eu quero aprender, na nova virtude, no que eu quero fortalecer em mim de talento, eu consigo me manter nesse estágio evolutivo. Então, o que define a aproximação do que ainda é mal é a nossa sintonia. Então, quando a gente pede livrai-nos do mal, eu preciso primeiro cultivar o bem dentro de mim. Porque não adianta eu falar, ai Senhor, livra-me de todo mal. Eu peço isso para Ele, não me movimento para que a sintonia seja a sintonia do bem. Então, olha que legal, assim, né? Essa frase, todas elas mostram, Jesus mostrou para aquele grupo e mostra para a gente que está na minha prática do Evangelho,
na prática desses conceitos, eu consigo receber aquilo que eu estou pedindo. Então, essa fala muito isso, não deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal, é porque eu preciso colocar em prática a minha sintonia com o melhor de mim. É a minha reforma íntima, é a minha melhoria moral. Então, assim eu consigo acreditar e colocar em prática e receber as minhas súplicas a Deus, porque Ele vai entender que ali Ele vai colocar a bondade dEle, Ele vai colocar a visão dEle de sabedoria e entregar aquilo que eu preciso. Que assim seja, que todas essas coisas que a gente vai colocar em prática, nos melhorando e melhorando os nossos irmãos, as pessoas que estão juntos com nós nessa caminhada, nossos inimigos, todas aquelas pessoas que precisam desse restabelecimento, dessa relação, que assim seja, que eu possa colocar tudo isso em prática. E aí, pessoal, assim, quando eu fiz esse estudo, eu nunca mais fiz a oração do Pai Nosso da mesma forma, nunca mais. Eu fiz ela com muito mais profundidade, eu fiz ela com muito mais emoção, eu fiz ela com muito mais intenção, com muito mais sabedoria. Porque Jesus, ao proferir a prece e explicar como devemos fazer a oração, Ele nos ensinou um monte de lição. Ali está como se fosse um resumão, né, do Evangelho. É lógico que cada passagem que a gente for ler, em cada momento, como eu falei no início, a gente estiver da nossa caminhada evolutiva, a gente vai interpretar de um ponto diferente, mas a gente consegue fazer um link com todas as palavras e todas as frases da oração dominical, da oração do Pai Nosso. Então eu queria finalizar esse estudo fazendo de novo o convite para que vocês leiam essa parte lá no Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces, e que a gente possa fazer essa oração agora sempre de uma forma mais profunda, mais consciente, mais esclarecida, para que a gente esteja nessa busca do mundo ditoso e do mundo melhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eu acredito, Senhor. Venha a nós o vosso reino, porque esse reino pode ser construído agora. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Que o intercâmbio com os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, seja todo feito com as melhores intenções, com amor, com caridade e com fraternidade. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Que tenhamos, Senhor, os recursos agora, com muito agradecimento, agradecer a tudo que a gente tem, porque é isso que a gente precisa para continuar a jornada. Perdoa-as as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Senhor, eu errei, eu ainda vou errar, mas que eu possa ser perdoada desses erros e que esse perdão seja a chave da liberdade do meu espírito de buscar novas virtudes, assim como também os meus irmãos. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo mal, porque são os teus, são o reino, o poder, a glória para sempre. Assim seja. Então, Senhor, que eu possa me conectar com o bem, fazendo o bem, hoje e sempre. Que seja assim, que essa oração possa embalar as nossas orações, que a gente possa fazer ela todos os dias de manhã e ao se deitar, agradecendo aquilo que a gente tem e orando com toda essa fé. Que assim seja.